Olá pessoal, seja muito bem-vindo todo mundo aí que está assistindo. Eu sou o professor Vicente Olsen. Vamos juntos aqui um pouco mais aprender sobre história, no caso, a história do século XX, que vai ser marcada aí na sua primeira metade pelas duas grandes guerras, por um período aí de bastante violência, né, mortandade, entre outros problemas. Nesse caso aqui, galera, essa questão ela vai abordar a Segunda Guerra Mundial e parte da Guerra Fria, sobre o ponto de vista da Alemanha, né, o que a Alemanha vai estar vivenciando aí nesse período. Aí nós temos a seguinte questão: a respeito da história da Alemanha durante o século XX, observe esta linha do tempo. Bom, vamos então aqui ver com calma, né, o que está acontecendo nesta linha do tempo. Se for necessário aí, você pode pausar o vídeo, ler com calma as imagens, abordar tudo bem direitinho. Mas vamos lá, ó. Aqui no ano de 1923, nós vamos ter a profunda crise que a Alemanha vai vivenciar nesse período, né, com o desemprego, a fome, a inflação altíssima. Na verdade era um quadro de hiperinflação. Percebam que as crianças nessa imagem aí, pessoal, eles estão montando uma pirâmide, mas isso aí não é tijolo não, galera. Isso aí são notas de marco amarradas que eles estão utilizando como tijolos, né? E aí ele coloca: o valor do marco se tornou tão insignificante que era necessária uma grande quantidade de cédulas para comprar um pão ou uma maçã. A inflação, então, na Alemanha era terrível, o que prejudicava, então, a chamada República de Weimar, isso no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial. Aí no ano de 1933 nós já vamos ter a ascensão de Hitler chegando ao poder, né? E aí vale lembrar que Hitler tentou dar um golpe lá em 1923, né? O putsch da cervejaria de Munique, mas não deu certo. E 10 anos depois ele vai chegar ao poder de maneira democrática, digamos assim. Ele não foi eleito, né? Ele perdeu as eleições, mas ele teve uma aceitação tão grande que o presidente Hindenburg vai convidar ele a se tornar o chanceler, né? No terceiro quadro aí da linha do tempo, nós já temos o ano de 1945, né? E aí nós já temos uma Alemanha destruída, né? Uma Alemanha arrasada pelo fim da Segunda Guerra Mundial. Afinal, o Hitler, de fato, fez a Alemanha ser lembrada, né, por todos, porque foi a Alemanha que, de certa forma, levou o mundo aí para um segundo conflito mundial. Aqui nos últimos dois quadros nós temos dois momentos diferentes, né? Nós temos o ano de 1989 e o ano de 1961. No ano de 1961 nós temos aí o processo de construção do Muro de Berlim, um dos símbolos materiais da Guerra Fria e da sua famosa bipolaridade, né? A divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. Já no ano de 1989, nós vamos ter a queda do Muro de Berlim, né? O garotinho está aí martelando, melhor dizendo, o muro, como se sozinho ele fosse destruir aí toda essa arquitetura, mas de fato a derrubada, digamos assim, a queda do Muro de Berlim simboliza o fim da Guerra Fria e a reunificação da Alemanha. Então, sem sombra de dúvidas, é um país que passou aí por altos e baixos. Hoje a Alemanha é uma potência mundial, né? Ela fica aí disputando com o Japão a terceira posição em termos de maior economia do mundo, ora é a Alemanha, ora é o Japão. Nos últimos anos tem sido a Alemanha e, de fato, a Alemanha passou aí por todos esses processos, tá? A gente ainda tem um quadro aí sobre o ano de 1945 e um diário, né, de uma Berlim ocupada, feita por uma pessoa comum, né, no caso, a Ruth Andreas Friedrich, né, que vai então descrever o que era essa Alemanha pós-Segunda Guerra. E aí lembre-se que a Alemanha foi derrotada. Bom, galera, feita então essa breve explanação aí sobre essa linha do tempo, nós vamos ter os seguintes comandos aqui. De acordo com a linha do tempo e seus conhecimentos sobre a Alemanha durante o século XX, responda a estes itens. Item A, galera. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, os alemães permaneceram confiando em Hitler? Justifique sua resposta. Bom, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar que o Hitler vai ser derrotado e, se recusando a ser capturado, ele vai se suicidar, né, e mandar aí seu corpo ser incinerado, tanto o seu corpo quanto o corpo de sua recém-esposa, né, a Eva Braun. E aí a Alemanha, então, extremamente decepcionada com essa guerra, vai começar a descobrir muitas vezes os horrores do Holocausto, os horrores da guerra, né, e fora isso, o terror da miséria, da fome, do desemprego, da hiperinflação, que também assolam essa Alemanha pós-Segunda Guerra. Vai lembrar que a Alemanha agora está ocupada pelos países vencedores, então é claro que a popularidade e a confiança do Hitler já não existiam mais. Essa população alemã está extremamente em crise, né, extremamente miserável, com grandes problemas aí a enfrentar, entre elas a ocupação das potências estrangeiras, que vai fazer com que a Alemanha seja dividida.
No item B nós temos qual era a situação econômica da Alemanha após os dois conflitos mundiais. Bom, em ambos os conflitos, a situação econômica da Alemanha vai ser de uma crise profunda. Um quadro não apenas de desemprego, de falência de empresas, mas também um quadro de hiperinflação. O que é o quadro de hiperinflação? É quando a inflação ela se torna totalmente fora do controle, né? Atingindo aí uma inflação de 3, às vezes até mesmo de 4 dígitos por ano. Para vocês terem uma ideia, entre guerras, né, ali na década de 1920, $1 valia 1,5 trilhão de marcos, que era a moeda alemã. Por isso que as crianças estavam brincando com aquela pilha de dinheiro. Pós Segunda Guerra, esse quadro de hiperinflação ele também vai ocorrer. Então, a situação econômica da Alemanha após os dois conflitos, era uma situação de miséria e de crise econômica profunda. E, claro, de crise social também. Por fim, nós temos o item C, o que levou os aliados a dividir o território alemão em 4 zonas de ocupação. Duas coisas basicamente vão levar os aliados a dividirem a Alemanha. Primeiro, o temor da Alemanha se reerguer e levar o mundo novamente para um conflito mundial. E segundo, e talvez o mais importante, as disputas entre esses vencedores, né? Alguns historiadores apontam que a Guerra Fria ela já começa ainda mesmo em 1945, quando os Estados Unidos e a União Soviética deixam bem claros que eles têm papéis diferentes no pós-Segunda Guerra Mundial. Então essa divisão da Alemanha em 4 territórios, ela está muito relacionada ao fato da Guerra Fria já estar ali latente, já estar ali começando, já ter ali os seus primeiros indícios de que Estados Unidos e União Soviética, as duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra, iriam acabar aí disputando, seja de maneira direta, de maneira indireta, a hegemonia global. Então, o que levou os aliados a dividir esse território? As já disputas bipolares entre capitalistas e socialistas que vão marcar a Guerra Fria. Em outras palavras, a disputa dos Estados Unidos e da União Soviética não apenas para saber quem é que vai ser a principal potência, mas também para obter os espólios de guerra da Alemanha, principalmente a tecnologia alemã de foguetes, a tecnologia alemã dos motores a jato. Não é à toa que vai haver uma disputa direta entre a União Soviética e Estados Unidos sobre essas tecnologias ao longo da Guerra Fria. Tranquilo, pessoal? Bom, nós temos aqui mais outras 2 questões, tá? Ocorrida em setembro de 1945, a Conferência de Potsdam, anteriormente estudada, definiu o futuro da Alemanha por conta da derrota na Segunda Guerra Mundial. Para retomar os principais pontos definidos pelos aliados, faça estas atividades. Galera, nós temos 2 grandes conferências, uma que ocorre ainda durante a guerra e a outra que ocorre já com a guerra terminada na Europa. Nós vamos ter a Conferência de Yalta, né, em abril de 1945, e a Conferência de Potsdam em setembro de 1945, que é essa que traz aí a famosa divisão e ocupação dos territórios alemães, tá? Primeira questão, a respeito da administração do território alemão, a Conferência de Potsdam determinou o quê? A Alemanha seria administrada pelos líderes nazistas sobreviventes do conflito mundial. Falso. Os líderes nazistas eles vão ser julgados no famoso Tribunal de Nuremberg, ou Tribunal de Nuremberg, como ficou conhecido. B. A administração do território alemão seria confiada à União Soviética, o único país do bloco aliado que reunia condições para tal atribuição. Isso está falso. Os Estados Unidos jamais aceitaria que apenas a União Soviética administrasse a Alemanha. Por quê? Porque a latência da Guerra Fria já estava lá. Vale lembrar que os Estados Unidos eles estavam numa situação muito melhor que a União Soviética pós-guerra. Por quê? Porque a União Soviética foi palco da guerra. A União Soviética, pessoal, perdeu sozinha mais de 27 milhões de pessoas. Ninguém morreu mais na Segunda Guerra Mundial do que os soviéticos. Foi o país que mais teve gente morta. Então, imediatamente após a Segunda Guerra, a União Soviética estava numa situação pior que os Estados Unidos, o que por si só já invalida esse item. C. O território alemão seria dividido em 4 zonas de ocupação aliadas, sendo Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética responsáveis pela administração e vigilância do território alemão. Esse é o nosso gabarito. Inicialmente vão ser 4 territórios, depois França e Inglaterra acabam cedendo seus territórios para os Estados Unidos. Lembrando que, além da Alemanha estar dividida, a cidade de Berlim, que ficava no lado oriental, no lado socialista, também foi dividida entre essas 4 potências. A D está falsa, né? Os países aliados ficariam responsáveis apenas pela administração de Berlim, o que está incorreto, foi da Alemanha toda. E a Alemanha seria anexada à França e administrada por um governo formado por integrantes da ONU. Isso também está falso. A ocupação ela ocorreu no território alemão, a Alemanha não foi incorporada a nenhum dos vencedores. Na segunda questão nós temos aí a política aliada
nada em relação à Alemanha desejava, né? Qual era então o intuito aí dessa política aliada para a Alemanha? Que a Alemanha não ameaçasse futuramente seus vizinhos com novos conflitos armados. Esse é o nosso gabarito, pessoal. A gente vai ter então aqui a Alemanha sendo ocupada para evitar que ela volte aí a se rearmar, volte aí a se militarizar, para evitar que o nazismo novamente cresça na Alemanha. Ainda hoje a Alemanha tem essa preocupação de maneira muito forte, né? Não é à toa que grupos neonazistas são fortemente combatidos na Alemanha, pois eles temem que esses discursos extremistas, né, que esses discursos racistas e preconceituosos voltem a ocupar espaço na política alemã, tá? B, escravizar o povo alemão está falso, né, pessoal? Os países aliados não vão ter aí nenhum interesse em escravizar esses povos, pelo contrário, eles queriam que a Alemanha, né, se recuperasse de todo esse trauma. C, destruir a Alemanha e o povo alemão, também não, né, não há nenhum intuito nisso. D, impedir que a Alemanha, em um futuro próximo ou distante, voltasse a ter autonomia política, além de almejar a reconquista da liberdade pelo povo alemão. Eles não vão evitar isso, né? Eles não vão querer que a Alemanha volte a ter autonomia. Claro que não, né? No lado ocidental, eles queriam que a Alemanha governasse por si só, tanto é que isso vai ocorrer. No lado oriental é que o Partido Comunista Alemão, né, da Alemanha Oriental, da Alemanha Socialista, né, da República Democrática Alemã, que de democrática na verdade não tinha nada, é que vai aí manter essa ditadura, né, manter uma perseguição aos opositores. Não é à toa que é ela quem constrói o Muro de Berlim para evitar que as pessoas saíssem do lado oriental para o lado ocidental. E o item E também está falso, realizar o extermínio do povo alemão. Eles não vão querer superar o extermínio do povo judeu com um novo extermínio do povo alemão. Pelo contrário, vão querer ir para frente agora, apontar aí um novo caminho, apontar uma nova alternativa para a Alemanha, que de fato vai ocorrer a partir de 1989 com a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha no ano seguinte, em 1990. Como eu já falei, a Alemanha hoje é um país com uma democracia muito forte, muito consolidada, é a terceira maior economia do mundo, um país industrializado com tecnologias de ponta e que é caracterizado por essa qualidade de vida, né, por essa segurança para a sua população, pelas oportunidades de emprego, entre outros aspectos. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a história da Alemanha ao longo do século XX, uma história cheia de altos e baixos, mas que de certa forma, felizmente, terminou aí na década de 90 com a reunificação e a democracia vencendo nesse país. Espero que tenham gostado, bons estudos e até mais, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.